João, capítulo de número 11, versículo 1, e aí a gente vai lendo aí até alguns versículos. Quantos acharam? Digam um amém. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhes, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-te para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do dia, ou a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo de número 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, mas, porém, ficou assentada, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo de número 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, nós estamos na campanha que tem o título Efatá, ou Abra-te, e essa campanha ela era para ser feita ano passado, mas eu confesso aos irmãos que eu não consegui fazer essa campanha. Eu acredito que, por ordem divina, Deus nos permitiu somente fazer esse ano de 2023. E creio que Deus vai fazer algo surpreendente na vida de muitos irmãos aqui essa noite. É bem verdade que quando nós entramos ou escolhemos um mês para fazer uma certa campanha, nós oramos, jejuamos, para que Deus venha fazer algo grande. E graças a Deus, foi como praticamente Deus tinha ministrado ao meu coração. Você vai ver que os pregadores da campanha são todos da casa, são todos homens de Deus que servem ao Senhor aqui dentro desse recinto. Porque foi assim que Deus ministrou no meu coração. Nós tivemos a da família e agora nós tivemos o Efatá. E fale para quem está do seu lado: eu sei que Deus vai fazer algo grande. Pastor, aonde você encontra esse texto? Se você quiser, está em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 34. Você não vai achar em outro evangelho, você não vai achar em outro lugar essa única palavra, Efatá. Quando você fala Efatá e você vai ler o texto onde está grifado, que é em Marcos, você vai ver que está falando de um milagre. Um milagre onde um surdo mudo estava ali sofrendo com essa doença. E a Bíblia diz que Jesus toca nele e
ele faz uma oração olhando para os céus. E ele diz, efatar, que abra-se os olhos e que abra-se os ouvidos daquele surdo mudo. E logo assim que Jesus orou, esse surdo mudo já voltou a ouvir e a falar. E quando eu olhei, quando eu estava orando, eu falei, eu preciso falar de um milagre, para mim, na minha opinião, é um milagre espetacular. Porque quando a gente pega a história de Lázaro, você vai ver que a história de Lázaro é uma história fenomenal, é uma história espetacular. Por conta de quê, pastor? Porque nós conhecemos Jesus. Sabemos que Jesus ele caminhou aqui por essa terra e fez muitos milagres. Quando Jesus ele estava aqui na terra como homem, tá? Homem ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele fez muitos milagres. Ressuscitou vários mortos, mas igual a esse aqui, eu ainda não li na Bíblia. Por quê, pastor? Porque a história de Lázaro é uma história bastante impactante para as nossas vidas. Quando você não somente ler, mas quando você medita no que a riqueza do texto te expõe para dentro do seu coração, parece que você viaja nessa história, parece que você vive aquele momento onde você está lendo. Porque quando você começa a ler a história de Lázaro, você vai ver que Lázaro ele está enfermo, ele está doente. E Jesus já não está mais ali próximo a ele. E quando Jesus fica sabendo da história, você vai ver que a história de Lázaro, Jesus quando chega para ressuscitar Lázaro, ele está com 4 dias já de morto. E o que a sua irmã fala para Jesus? Já cheira, ele está o quê? Ele está em decomposição. Você vai olhar para esse milagre, você vai ver que o corpo de Lázaro já está já está entrando em decomposição. Então você vai, quando você lê, quando você fecha o capítulo de número 11, você vai ver que o milagre do Senhor é um milagre instantâneo, rápido. É um milagre urgente para a vida de Lázaro. Mas uma coisa que vai me chamar muito a atenção é uma única palavra que Jesus ele ouve e libera sobre a vida de Marta. Porque quando você vai olhar Marta e quando você vai olhar Maria, elas estão falando a mesma coisa para Jesus. Ela está falando a seguinte coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não estaria morto. Ele não teria morrido. O que é que Jesus libera sobre a vida dele? Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Uma coisa que eu te pergunto, será que Jesus mudou? Será que Jesus é o mesmo? Será que Jesus ainda continua operando milagres? Ele andam com Jesus, olham e observam a morte de Jesus e praticam o que Jesus está ensinando. Nós acabamos de ler que o que está escrito era para ensinamento nosso. Atos capítulo 3, versículo de número 6, 7 e 8. Vamos ler o 6? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e... Quem falou isso? Pedro. Pedro está liberando uma palavra sobre a vida de um... Jesus já não está mais aqui. Já subiu aos céus. Só que, olha o que Pedro vai falar para esse homem. O 6. Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Ele fala o quê? Em nome... Pedro libera a palavra, mas não é
somente o nome de Jesus que levanta o paralítico. É a própria fé do paralítico de levantar da situação aonde ele estava. Calma aí, pastor. O nome de Jesus tem poder? Tem. Tem muito poder o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus precisa estar ligado à fé de alguém para um milagre acontecer. Calma aí, pastor. As duas coisas andam juntos. As duas coisas precisam estar ligadas uma na outra. Em nome de Jesus, levanta. Mas a fé que está em mim, ela precisa estar aflorada. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você manda alguém levantar, que ele não está a fim de levantar, ele vai levantar? Precisa ter fé para ler? É assim que acontecem os nossos milagres. No nome de Jesus já está liberado. No nome de Jesus já podemos apossar do milagre para as nossas vidas. Mas eu preciso ter fé. É por isso que Jesus falou para Marta e Maria, se creres, levarai a camaraxéria. Jesus não está falando. Não é somente comigo. Marta, Maria, se vocês acreditarem, o milagre vai acontecer nessa noite. Se vocês acreditarem, o efatá de Deus vai entrar na tua casa. Se vocês acreditarem, a porta essa noite vai se abrir e você vai entrar por ela. Se você acreditar, essa enfermidade que está assolando a tua vida não é para a morte, mas é para a glorificação do nome dele na tua vida. Bota no ombro de alguém que está vivo do teu lado e fala, tem que acreditar, filho. Fala, tem que acreditar. Pedro libera uma palavra. E quando libera uma palavra, versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Fale para quem está do teu lado, Jesus não mudou. Irmão, se você não sair daqui de posse do teu milagre essa noite, irmão, o negócio está ruim do teu lado. Tem que fazer uma sessão de descarrego de oração. Ei, Deus já liberou a palavra profética para alguém aqui nessa noite. Deus já liberou o milagre para alguém aqui essa noite. Deus já liberou o milagre para alguém aqui dentro dessa casa. Tem gente que não acredita no milagre mais, mas Deus está falando, se tu acreditar hoje, amanhã a porta está aberta. Se tu acreditar hoje, essa enfermidade hoje vai ser curada. Outro episódio, onde Jesus não está aqui ainda, Atos capítulo 9, é Bíblia em cima de Bíblia. Só quem gosta de Bíblia aqui, levanta a mão e dá glória. Moça, a senhora, levante a mão. É a senhora mesmo. Você acredita que Jesus está aqui dentro dessa casa? Você acredita no Espírito Santo de Deus? Fique de pé, por gentileza. Está com a criança? Segure, amigo, para ela. Deus te ama. Deus tem um plano grande na sua vida. As promessas de Deus não se perderam na sua vida. Mas tudo isso que eu estou te falando, você já sabe. Mas tem uma palavra que ecoa na minha cabeça, que ela bomba o meu coração. Diga para ela que hoje eu estou restaurando a vida dela. Pastor, mas por conta de que o Senhor está falando isso para a minha vida?
Porque enquanto a senhora está me olhando, eu te vejo chorando. E as lágrimas entram e invadem o teu ser. E parece que ninguém está te vendo. E parece que ninguém te ouve, ninguém te entende. Mas Deus ministrou uma palavra no meu coração e falou: diga para ela que todas as vezes que as lágrimas derramaram do olho dela, o Espírito Santo que eu coloquei do lado dela estava ouvindo ela pedindo socorro, ela dizendo: Senhor, me ajuda. Ei, deixa eu te dizer, hoje Deus te trouxe a essa casa para restaurar a alegria outra vez dentro do teu coração. Pastora Cristiane, dê um abraço nessa moça. Olha o que a Bíblia diz. Pode a tua mãe te esquecer de você, pode os teus familiares esquecer de você, mas a palavra dele, ele jamais esqueceu de você. E as promessas estão de pé. Você vai voltar a sorrir outra vez. Há uma graça de Deus, há uma presença de Deus sobre esta casa. Deus está dentro desse lugar. Deus está dentro dessa casa. Está restaurando, está visitando corações. Ele falou ao meu coração: hoje eu vou renovar alguém aqui dentro deste local. Há uma presença de Jesus aqui dentro. Há uma glória de Jesus aqui dentro dessa casa. Feche teus olhos e glorifique pelo menos um minuto ao Senhor Jesus. Exalte a Ele pelo menos um minuto. Exalte a Ele de verdade pelo menos um minuto. Glorifique a Ele pelo menos um minuto. A casa está cheia da glória. A casa está onde a casa está aceita. Deus vai começar a renovar alguém aqui no meio desta mensagem. Deus vai começar, Deus está renovando gente já, Tem gente já falando em línguas. Tem gente já sentindo a presença. Tem gente já chorando na presença do Senhor nesta noite. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele, glorifique ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. A casa vai ser tomada da presença de Deus. Glorifica, glorifica, glorifica. Remarabaia, Alamarabaxerga, ela mandarahai comende revas, ela marabai churehemarabaxúria, lavarabai camadarahaxerga, lavarabas, calamandarabaxerga, lavarahacandaraia. Calabarabai, Jurehemandarabas, Sejo Camarahai. Calamarabai, Jurehemai, a Camaraha Serga. Elevaraba, Shura Calavarabai, a Camanaha Serga, Lavarabacandaraiga. Elemandaraba, Shura Calavarabaia. Oh, aleluia. Aleluia. Outro exemplo de que Jesus não mudou. Atos capítulo 9, versículo 34. Um, dois, três. Versículo 35. Pedro,
libera uma palavra na vida de Enéas. E a palavra no nome do Senhor é: tenha saúde. E a Bíblia diz que a saúde de Enéas foi restaurada. Tanto que, 35, que todos que estavam próximo da casa de Enéas foram impactados com a glória da cura da vida de Enéas. E não se renderam ao Senhor dos Exércitos. Ele não mudou, ainda continua sendo o mesmo. Marcos capítulo de número 9, versículo 17. Eu preciso entender somente uma coisa na minha vida. Primeiro eu tenho que acreditar, crer. A fé está dentro de mim. O milagre já está liberado. Tem portas abertas aqui nessa noite. Tem processo sendo assinado aqui nessa noite. Já está liberado. Você precisa acreditar. Há um haja de Deus essa noite, pastor Wagner. Presbítero Everton, há um haja de Deus aqui dentro dessa casa. É que se a igreja tivesse ligada 100%, Deus já tinha tomado a igreja por completo aqui essa noite. Davi, a vontade é de correr, é de largar o microfone e sair correndo pelo meio da igreja, porque há uma presença de Deus aqui dentro dessa casa, aqui em cima desse altar. Elias, há uma presença do Espírito Santo de Deus que está trabalhando no meio da igreja. E está trabalhando de uma forma diferente nessa noite. Ele está trabalhando de uma forma diferenciada nesta noite. Ele está trabalhando, ele está arrancando, ele está tirando, ele está colocando. Marcos capítulo 9, versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxeste o meu filho, que tem um espírito mudo. 18. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Os discípulos de Jesus não conseguem expulsar esse demônio. Jesus está descendo do monte. E ele vê aquele alvoroço todo. Ele vê aquela correria, corre. Versículo 18, 19. E eles responderam e disse: ó geração. Trouxeram. 20. E trouxeram. E quando ele viu, logo, e caindo, revolvia-se, espumando. O pai do menino queria que Jesus resolvesse o problema. Será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Será que o Senhor pode expulsar esse demônio aí? Será que o Senhor pode tirar essa coisa ruim da vida do meu filho?
Jesus responde para ele: se podes. Se podes. Acho que Jesus está tirando um sarro da cara desse pai. Se podes. Já está liberado do lado de cá. Você só precisa acreditar do lado de lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus só vai liberar o milagre na nossa vida se Ele realmente souber o seu posicionamento. E Ele quer saber se o seu posicionamento está aliado às possibilidades dEle. É tão forte esse negócio. Jesus quer saber se o meu posicionamento essa noite já está alinhado às possibilidades dEle. Pastor, não estou entendendo. A possibilidade dEle é de fazer um milagre. Mas qual é o teu posicionamento? A possibilidade dEle é de abrir a porta nessa noite. Mas qual é o teu posicionamento? E a possibilidade dEle é de mudar a história de alguém. Mas qual é o teu posicionamento? Deus não vai abrir porta de ninguém que não está alinhado às possibilidades dEle. Ô pastor, é porque eu estou aqui, mas todo jeito que eu estou, Deus vai me responder. Deus só vai abrir a porta para alguém. O efatá de Deus só vai chegar na vida de alguém quando seu posicionamento estiver alinhado às possibilidades dele. Pergunte para quem está do seu lado. Dê um glória, por favor. Dê uma glória, pelo amor de Deus. Fale para ele, dê um glória mais forte para o pastor pensar que não foi com você. Qual é o seu posicionamento nessa noite? Só quem quer porta aberta, eu quero porta aberta. Mas qual é o meu posicionamento diante dele nessa noite? Eu quero entrar pelas bênçãos de Deus, mas qual é o meu posicionamento diante dele nessa noite? Sabe o que Deus está falando? Ei, precisa estar tudo alinhado. Precisa estar tudo alinhado. Se estiver desalinhado alguma coisa nessa noite, Ele está falando, o prumo está descendo e você precisa estar alinhado. Deixa eu falar alguma coisa. Parede, muro, pilastra, viga, qualquer coisa que está fora do alinhamento cai. Deus está falando, eu quero te entregar um milagre nessa noite, mas você precisa estar de pé para receber o que eu vou derramar na tua vida nesta noite. Fica de pé. Pastor, tem porta aberta? Tem. Tem o efatá de Deus nessa noite? Tem. A porta está aberta. Tem porta de trabalho, tem porta de emprego, tem porta da cura aberta, tem porta da justiça aberta, tem porta de restauração aberta, tem porta da cura de enfermidade aberta, tem. Mas você precisa se alinhar a Ele agora. Você precisa se alinhar a Ele agora. Você precisa voltar a um momento de adoração. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está com saudade das tuas adorações. Jesus está com saudade de ouvir de novo a tua voz.
Jesus está com saudade de ouvir outra vez você o adorando e glorificando. Chega, chega, chega de ficar sofrendo. Chega de passar essa vida medíocre. Chega de não ter um alinhamento de Deus para a tua vida nesta noite. Hoje é noite do basta. Deus está falando, eu estou te alinhando nessa noite para que esse mês de abril seja excelente para você. Eu estou te alinhando esta noite para que as possibilidades do milagre cheguem dentro da tua casa e da tua família. Chega de viver um evangelho falso. Vamos viver o avivamento de Deus. Eu começo a orar e peço ao Senhor um alinhamento espiritual, onde as possibilidades de Deus desçam sobre cada um de nós aqui essa noite. E o alinhamento de Deus desça da vida de cada um aqui nessa noite. E o alinhamento de Deus vai passar no meio da igreja, no meio dos irmãos, no meio das irmãs. E Deus está falando, eu estou alinhando o teu ministério, eu estou alinhando a tua vida, eu estou alinhando a tua família, eu estou alinhando a tua vida, eu estou alinhando a tua vida profissional, eu estou alinhando a tua saúde. Ele está mudando a história de alguém aqui dentro dessa casa. E Deus está falando, hoje é noite de você sair daqui diferente do que você entrou dentro dessa casa. Jesus está liberando línguas estranhas aqui nessa noite. Jesus está liberando renovo aqui nessa noite. Jesus está liberando o batismo com o Espírito Santo aqui nessa noite. Jesus está liberando a cura. Receba a cura onde você estiver. Receba a cura. Em nome de Jesus aqui essa noite, receba o avivamento, receba a restauração, receba a alegria do Espírito Santo, receba de Deus nessa casa, receba de Deus dentro dessa casa. Ei, Deus está alinhando o teu ministério, Deus está alinhando o teu ministério, profetas, Deus está te alinhando, profetas, nessa noite. Deus está alinhando homens e mulheres de Deus aqui dentro dessa casa.